Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. As organizações religiosas não vêm de Deus? Era essa a sua dúvida. E realmente, tudo o que você escreveu, não é? Foi o que aconteceu. Várias igrejas locais foram surgindo, todas elas tinham aval divino para se organizarem. Isso no tempo de Atos. Mas existe uma diferença enorme entre aquela situação e o que nós vemos hoje. A igreja ali era uma só, sempre foi uma só. Apenas se manifestava localmente pelas diferentes igrejas em diferentes lugares, diferentes assembleias em diferentes lugares. Evidentemente, elas não eram independentes entre si. E elas tinham plena comunhão umas com as outras. Então, dizer que, porque em Atos você encontra várias igrejas indo se formando em diferentes cidades, isso não é de maneira nenhuma uma licença para se criar denominações. Naquele tempo, tudo era semelhante ao que é hoje o exército brasileiro. Veja só, existe um só exército brasileiro, só um. Porém, ele está representado localmente em todas as cidades através de quartéis e tiros de guerra, ou algum escritório, alguma representação. Ninguém jamais ousaria fundar outro exército. Porém, o que nós vemos hoje no mundo cristão são manifestações locais, né, de uma única e mesma igreja, porém que são denominadas e fundadas sobre diferentes fundamentos, lideradas por diferentes homens, identificando-se a si mesmos, os seus membros, de uma forma diferente, cada um com sua própria denominação. Não é isso. Isso aí não é bíblico, de jeito nenhum. Nós nem precisamos nos debruçar muito sobre a questão para nós percebermos que um projeto assim não veio de Deus, mas veio do homem. Deus não queria espalhar os salvos por diferentes nomes e organizações, e uma não falando com a outra. O que fazer numa situação assim? Juntar tudo numa coxa de retalhos? Não! Juntar o que Deus não dividiu? Não! O que deve fazer é sair desse arraial religioso e voltar aos princípios que são encontrados no Novo Testamento. Estar congregados somente ao nome de Jesus, sem nenhum outro nome ou identidade. Ter a Ele no centro, como motivo e razão da nossa reunião, e não um pregador, uma banda, uma doutrina, um show, nada disso. Livrar-se de qualquer nome ou denominação que faça você diferente ou distinto de nossos irmãos salvos por Cristo. Livrar-se de se identificar por uma denominação que não possa ser usada por todos sem distinção. Para isso, primeiro você precisa reconhecer que as divisões criadas pelo homem, na forma das diferentes denominações, é pecado. É um pecado, sim, é um pecado. E Deus não quer que nós tomemos parte disso. Mas antes que nos venha qualquer ideia de começar, ou então vamos começar algo melhor, é preciso reconhecer que existe a igreja da qual todos os salvos fazem parte. Ninguém precisa criar uma nova igreja. Mesmo aqueles que não estejam congregados somente ao nome do Senhor, eles também são membros do corpo de Cristo, são parte da única igreja. Existe um só corpo. E em qualquer lugar nós vamos encontrar pessoas pertencentes a esse um só corpo. Portanto, não se trata de nos livrarmos de alguns erros, mas sim de abandonarmos todo o princípio denominacional e sectário, porque é contrário à palavra de Deus. É errado cristãos serem deste ou daquele, e mais ainda, alguns se acharem como os que são de Cristo, como se os outros não fossem. Veja 1 Coríntios 1, de 11 a 13, o que o apóstolo Paulo escreve: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? 1 Coríntios 3, de 3 a 4, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões ou divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Considerando que todas essas denominações, em maior ou menor medida, têm suas próprias formas de governo e eleição de líderes, nós precisamos entender também como a liderança local era levantada na igreja no princípio e como deveria ser também hoje. Se você buscar nas Escrituras,
sem qualquer preconceito implantado na sua mente pelo denominacionalismo, você verá que nós não podemos ter hoje qualquer indício de uma classe sacerdotal como havia no Antigo Testamento. Hoje, cada crente é um sacerdote, é apto para entrar na presença de Deus sem intermediário, que não seja, obviamente, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente sumo sacerdote. Tendo isso em mente, nós evitamos cair num primeiro erro já, clericalismo, que é hoje difundido em toda a cristandade. Em toda a igreja, toda a denominação que você vai, tem duas classes de pessoas. Tem o clero, que é a liderança, e tem os leigos. Então nos resta entender a figura do pastor evangélico ou do padre católico, coisas que não encontramos na palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, pastor é um dom, não um posto de liderança. Por ser um dom, ele é concedido pelo próprio Senhor e não por uma junta de homens. E o mesmo ocorre com os outros dons, como mestre, o doutor e o dom de evangelista. Efésios 4, de 11 a 12. E ele, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não precisa nem dizer que os outros dois dons destinados à edificação da igreja, que são apóstolos e profetas, já não existem hoje, apóstolos e profetas. Por quê? Porque eles foram responsáveis por formar o fundamento, o alicerce da casa de Deus. Veja em Efésios 2, 19 a 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento, ou alicerce, de quem? Dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Hoje nós estamos na época das pedras que compõem as paredes e não o alicerce. O alicerce já foi colocado. Apóstolos e profetas deixaram para nós as escrituras do Novo Testamento, mostrando onde deve ser edificada a casa de Deus. Nestas pedras que hoje formam a parede, sim, existem os dons de pastor, de evangelista, de mestre, atuando cada um na sua função e de modo universal. Efésios 2:21 fala assim: e no qual alicerce, formado pelos apóstolos e profetas lá de trás, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nenhum desses dons, pastores, evangelistas e mestres ou doutores, é limitado a uma assembleia local. Ou seja, eles não são líder de congregação, nenhum deles. Eles foram dados à igreja como um todo. Portanto, é errado limitar a atuação de qualquer um deles a uma assembleia local. Não existe base bíblica para dizer algo como o pastor da igreja tal. Isso não existe. Como que diz o pastor da igreja tal? Ou eu sou da igreja do pastor fulano. Isso não existe na Bíblia. Essas pessoas que têm os dons, elas não ocupam um papel de liderança necessariamente. Pode ocupar ou não, se ocupar um papel de ancião, por exemplo, né? Às vezes chamados de pastor em algumas passagens, mas sempre no sentido de supervisores ou zeladores do rebanho, e que aparecem sempre no plural, nunca no singular. Os evangelistas pregam o evangelho para os incrédulos, saem pelo mundo pregando. Os pastores apacentam ou cuidam do bem-estar daqueles que se tornaram ovelhas de Cristo. E os mestres ou doutores alimentam essas ovelhas com essa doutrina. Uma bela exposição disso você encontra em Atos 11, versículo 20 em diante. Leia lá que você vai ver. Resta saber o papel dos presbíteros ou anciãos em tudo isso. Estes, sim, ocupam uma função ou ofício, independente dos dons que possuam, e são funções locais, não universais. Um ancião na Assembleia de Corinto não era ancião da Assembleia de Éfeso e vice-versa, embora, obviamente, fossem reconhecidos por seu trabalho de zeladoria local na Assembleia de origem. É bom lembrar que não existia um único presbítero ou ancião numa localidade, mas a designação sempre aparece no plural: anciãos, presbíteros, bispos, e são sinônimos. Mesma coisa, depende da passagem, está traduzido de uma maneira. Nas passagens onde você encontra eles chamados de pastores, em Hebreus 13, 7 e Hebreus 13, 17, também no plural,
Ali é por causa das características de cuidado, de pastoreio que eles traziam. A palavra presbítero pode ser traduzida em termos modernos como supervisor ou zelador. Então nós encontramos supervisores ou zeladores e não diretores nas assembleias bíblicas. Supervisor é quem supervisiona, quem observa, quem vigia, quem acompanha. Zelador, quem zela, é isso. Porém, diretor é quem dirige, mas ninguém pode querer dirigir aquilo que o Espírito Santo de Deus já faz, já dirige, porque essa é a função do Espírito Santo numa assembleia local, numa igreja local. 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele, o Espírito, e não homem algum, como ele quer. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E o contrário de liberdade, agora eu estou dizendo isso, é ter alguém à frente dirigindo. Você faça isso, você faça aquilo, vamos abrir aqui, vamos cantar isso. Não, isso não é liberdade. O Espírito Santo não tem liberdade num lugar desse. Alguém que se arvora na condição de dirigente dos santos, quando estes estão reunidos, dizendo que fulano deve fazer isso, ciclano deve fazer aquilo, beltrano deve fazer aquilo outro. Alguém que faça isso precisa pensar duas vezes no que está fazendo, porque ele está usurpando uma posição que não lhe pertence, pertence ao Espírito Santo. Alguns cristãos erroneamente interpretam a liberdade do Espírito Santo nas reuniões como o líder ou pastor ter a liberdade de distribuir tarefas durante o culto, mas isso nada tem a ver com liberdade de direção do Espírito. Trata-se de um homem fazendo o papel do Espírito Santo, que não é o papel do homem fazer. Você encontra na palavra de Deus 3 indicações para se chegar ao posto ou função de presbítero, ancião ou bispo, como eu falei, zelador. É a mesma coisa, deve ser entendida como função de supervisão. Primeiro, deve existir o desejo por esse trabalho. 1 Timóteo 3,1. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A passagem continua falando dos atributos morais e pessoais de quem almeja essa posição. Deve ser irrepreensível, monogâmico, vigilante, sóbrio, deve ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não ganancioso, moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, não seja alguém que adora dinheiro, bom pai de família, não neófito, com bom testemunho entre os incrédulos também, enfim, alguém de reputação sem mancha. Reputação ilibada, como a gente fala, acho que é essa a palavra. Obviamente, não é o caso dos muitos por aí que se intitulam bispos, que nós vemos hoje na cristandade, não é verdade? Você deve lembrar de alguns. Mas não bastava desejar tal posição e ter uma boa reputação, era preciso ser indicado para essa função. E aí entra a passagem de Tito, que você citou, mas você não citou outra, de 1 Timóteo 4, de 13 a 14. Que não se trata de delegar o ofício ao jovem Timóteo, mas sim de animá-lo a exercer seu dom. Mas lembre-se, dom é uma coisa, ofício é outra. Ficamos, portanto, com Tito 1,5. Por esta causa, eu, Paulo, te deixei em Creta, para que tu, Tito, pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, tu, Tito, estabelecesses presbíteros, como já eu, Paulo, te mandei a ti, Tito. Eu quis colocar o sujeito aqui que estava oculto para você não fazer confusão. Eu não me lembro de outra passagem na Bíblia que fale de alguém estabelecendo presbíteros nas assembleias. Agora observe a passagem e responda essas perguntas. Quem ordenou o estabelecimento dos presbíteros de cidade em cidade? A quem foi dada essa ordem? A todo mundo? Não. Se você respondeu, Paulo ordenou e Tito recebeu a ordem, acertou. Trata-se de uma ordem direta de um apóstolo a uma pessoa chamada Tito, e não de uma instrução geral do tipo, irmãos, estabeleçam presbíteros de cidade em cidade, não. Portanto, o que nós temos na passagem é uma autoridade apostólica, Paulo, delegando um poder ou autoridade a uma pessoa, Tito. Trata-se de uma procuração, com 2 nomes nela, Paulo e Tito, mais ninguém, não tem ninguém mais escrito nessa procuração. Eu acho que agora você já entendeu que qualquer outro que queira se apropriar deste poder de estabelecer presbíteros de cidade em cidade está indo além do teor dessa procuração. Paulo não está mais entre nós, e tampouco estão os outros apóstolos, portanto ninguém mais tem tal procuração para sair por aí estabelecendo presbíteros. Mas será que isso quer dizer que hoje não existam presbíteros?
Ao contrário, eles continuam existindo. Porém, existe outra forma de serem estabelecidos. E é aí que entram as instruções de Paulo para um tempo que viria depois da sua partida em Atos 20, 17. No versículo 28, ele fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Percebe que você aqui encontra que foi o Espírito Santo quem constituiu aqueles bispos, ou presbíteros, ou anciãos, que é a mesma coisa, e que após a partida de Paulo, não eram mais constituídos por algum apóstolo para ocupar o lugar de bispos e anciãos, mas é o Espírito Santo. E Paulo não deixa eles entregues a alguém, mas deixa a Deus e a palavra de Deus. Hoje nós não temos mais Paulo, nós não temos mais apóstolos, mas nós continuamos a ter o Espírito Santo e a palavra de Deus. Resumindo, até aqui o que eu escrevi foi que nós temos pessoas que almejam o ofício de presbítero. Nós temos um Paulo designando particularmente Tito para uma missão específica. Nós temos presbíteros constituídos diretamente pelo Espírito Santo. Foi tudo isso que nós vimos até aqui. São estes últimos presbíteros que nós temos hoje, e não os designados por Tito por delegação de Paulo. Alguém que seja levantado pelo Espírito Santo não é designado, não é eleito, não é ordenado por um homem ou por uma junta de homens. Portanto, embora ele possa até sentir que a si próprio cabe tal responsabilidade de zelar pelo rebanho, ele não pode ser ordenado como bispo, ancião ou presbítero, porque hoje ninguém tem autoridade para fazer isso. Ele pode, porém, ser reconhecido pelos irmãos da sua localidade como alguém que demonstra a responsabilidade pela supervisão ou presbitério do rebanho. Eu reconheço irmãos que fazem esse trabalho, mas não os chamo de bispos, presbíteros ou algum título assim, porque fazer isso seria até pretensão. Eu vou explicar a razão para você. Você sabe que, biblicamente, as assembleias ou igrejas eram distribuídas por localidades geográficas e não por diferentes denominações. Então havia a igreja, a mesma igreja de Deus que estava em Corinto, a igreja de Deus que estava em Éfeso e assim por diante. Hoje continua do mesmo jeito. Deus reconhece a sua igreja que está na cidade A, a igreja que está na cidade B, a igreja que está na cidade C, assim por diante. Eu nem preciso dizer que Deus não reconhece denominações, porque não existe fundamento bíblico para uma denominação, para dividir os crentes em diferentes nomes. Muito bem, quem são os presbíteros da cidade A? Todos aqueles crentes na cidade A que o Espírito Santo constituiu para supervisionar o rebanho de Deus, que fazem parte da igreja de Deus que está na cidade A. Simples assim. Hoje, claro, eles estão espalhados em várias denominações, mas Deus ainda continua cuidando do seu povo. Quando você entende isso, acaba percebendo que seria muito orgulho e pretensão uma pequena parcela dos crentes da cidade A, constituídos como comunidade, denominação, ou até os reunidos ao nome do Senhor, seria a pretensão decidir eleger alguns do seu grupo como presbíteros da cidade A. E os outros, não são o quê? Eu espero que isso lhe dê uma visão clara de como é o governo estabelecido por Deus para a sua igreja. É algo muito diferente daquilo que você encontra nos milhares de sistemas ou organizações religiosas que os homens criaram e denominaram igrejas segundo seus próprios caprichos.